Entubado, boletim né? médico, exatamente. Ele teve uma leve melhora, né? Ele apresentou uma melhora, inclusive reagiu aos estímulos, né? O Thales estava lá com ele, chegou a mexer a cabeça, chegou a responder, né, de uma forma ali. Estava consciente. Estava consciente, sim, só que aí depois ele teve uma piora súbita, ele piorou subitamente. Quer dizer que ele piorou bastante. O estado dele, segundo o último boletim médico, é que a situação é instável e também de extrema gravidade. Mas o que ele teve? Teve uma embolia pulmonar? Então, ele chegou a ter uma embolia, na verdade, pulmonar e também acabou entrando no sangue, né? Entrando no sangue e acabou, dizem, subindo para o cérebro também. Tipo então, um AVC? como se fosse algo, dizendo, popularmente dizendo, como se fosse algo tipo um AVC. Eu tenho um comunicado aqui, se você quiser. Eu quero, deixa eu ver. Esse é o comunicado de ontem à noite, o último comunicado até agora que nós temos acesso, tá? Lembrando que a gente tem a Daniela Dias, que está lá na porta do Hospital do Rio, que já vai atualizar a gente sobre tudo. Internado desde 13 de março, é bom a gente frisar, lá no Rio de Janeiro, né, com quadro de Covid-19, o Paulo Gustavo permanece no serviço de terapia intensiva e nas últimas 24 horas surgiram complicações graves. Depois de alguma melhora, Paulo Gustavo subitamente piorou no dia de ontem. A equipe médica emitiu este novo boletim. Ontem à tarde, após redução dos sedativos e do bloqueador neuromuscular, o paciente acordou e interagiu bem com a equipe profissional e com o seu marido. À noite, subitamente, houve piora acentuada do nível de consciência e dos sinais vitais, quando novos exames demonstraram ter havido embolia gasosa disseminada, incluindo o sistema nervoso central, em decorrência de uma fístula bronquiovenosa. Isso aconteceu no domingo, tá? Tá, quer dizer, mas que se complicou mais ontem. Exatamente. Também, né? A gente está com a Daniela Dias lá na porta do hospital com mais informações pra gente, né, Dani? Boa tarde. Que informações você tem sobre Paulo Gustavo? Boa tarde para você, Kátia, Rafael e a todos. Há cerca de 2 horas, mais ou menos, familiares de Paulo Gustavo chegaram aqui ao Copastar, o hospital de Copacabana, na zona sul do Rio, onde Paulo Gustavo está internado desde o dia 13 de março para tratar complicações em decorrência da Covid-19, essas complicações geradas pela doença. Bom, entre esses familiares chegaram aqui a mãe dele, a irmã e também o pai. Eles se abraçaram inicialmente, choraram na recepção. A gente conseguiu ver eles tendo esse momento familiar, mas a gente não tem ainda informações oficiais, um novo boletim atualizado sobre o estado de saúde de Paulo Gustavo. Como o Rafael li agora há pouco, o que a gente tem realmente é esse quadro que se agravou na noite de domingo. Como ele disse, Paulo chegou a interagir tanto com a equipe médica como o marido dele, Thales Bretas, que não chegou aqui ao hospital ainda. A gente só viu realmente a mãe, a irmã e o pai de Paulo Gustavo. Ele teve os sedativos e o bloqueador reduzidos e conseguiu interagir, como eu disse, com a equipe médica e também com o marido dele, o Thales Bretas, mas, segundo a equipe médica, subitamente à noite ele teve essa piora com essa embolia gasosa que foi disseminada pelo sistema nervoso. Então o quadro dele é muito delicado, instável e de extrema gravidade. Claro que a gente vai trazer aqui ao longo da programação qualquer atualização oficial da equipe de Paulo Gustavo, mas a gente teve agora há pouco a amiga dele, Tata Werneck, que é humorista também, dizendo que Paulo Gustavo está vivo. Tem cerca de meia hora que ela publicou nas redes sociais, querendo também acalmar as pessoas, já que muitas pessoas acabaram se compadecendo com a situação de Paulo Gustavo, ele que é muito querido e muito conhecido por todo o país. Ela que deu esse alento, mas tendo qualquer novidade e qualquer atualização da equipe médica dele, a gente traz aqui no programa. Agora, Dani, é de se esperar, como você disse, que o pai, a mãe e os irmãos do Paulo Gustavo se emocionassem ali, porque visto que no domingo ele teve aquela melhora, que conseguiu se comunicar de uma forma ou de outra com os médicos, com o marido. Então todo mundo fala que bom, o negócio está melhorando. Quando você chega no hospital, por mais que você saiba que teve uma piora na madrugada, quando você está ali, aí bate uma emoção ainda maior. E a emoção de todo mundo estar junto, e isso não quer dizer, gente, uma notícia ruim. Não. Porque tanto que o post que a Dani falou agora, que a Tata Werneck postou, que o Paulo Gustavo está vivo, é porque tem gente má demais, né, Rafa? Muito. E que acabam falando um monte de bobagem por aí, não só do Paulo Gustavo, mas de tudo, né? De todos, né? Exatamente, Kátia. Aí o que acontece? Vira esse furdunço que todo mundo fica buscando. Essa maldade, né? Essa maldade, todo mundo buscando informações. A gente tem até um post aqui do programa do Paulo Gustavo no Multishow, né? Que é o 220 volts. Que já a gente vai
falar e revelar o que esse post está dizendo também. Então, para acabou de ser feito, exatamente. Se manifestar, fazer um post, é porque eles também estavam vendo que estava sendo divulgado algo que não era real, né? Exatamente, justamente por conta disso. Fake news surgindo, as pessoas replicando as fake news, é aquilo que a gente fala, a gente tem que sempre ter respeito à família, porque as pessoas precisam lembrar que tem, sim, uma família ali, pai, mãe, crianças. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as notícias e como noticiam as coisas. E, gente, tantas pessoas, conhecidas e desconhecidas, já tiveram uma situação tão desfavorável de saúde e reverteram. Então, enquanto há vida, há chance de você virar o jogo. Claro. Ó, Bruno Covas foi um exemplo. Sim. O Jô Soares, há um tempo atrás, foi um grande exemplo. Sim. Ele foi dado, pelo menos chegou pra gente na época, por uma enfermeira que dizia ser do hospital, que ele estava morto, que tinham fechado o andar. Sim. E graças a Deus ele está vivo, ótimo, cheio de saúde. Então é muita maldade que as pessoas fazem em relação a isso, sim, né? Cláudia Rodrigues, Ana Maria Braga, várias pessoas já foram vítimas de fake news, né? É muito triste. Exatamente. Eu só vou dar